Hoje o Clube do Livro Junguiano vai apresentar esse livrinho aqui que eu gosto demais, demais, demais mesmo, né. Mito e Transformação, do Joseph Campbell. Por que que ele é tão legal? Eu acho ele bem, acessível, ele é diferente dos outros livros do Campbell, que são mais acadêmicos, certo? E tem a pegada de que ele fala textualmente o que que ele pensa da psicologia junguiana. Ele é muito interessante. Por que que eu escolhi para esse momento da nossa jornada no clube, né? Vamos relembrar como é que foi a jornada até aqui. A nossa programação é de ler O Homem e seus Símbolos até o final do ano, certo? Se vocês repararem no cronograma do clube, que está publicado no meu Instagram, neilamesquita.psijunguiana, para quem ainda não conhece, né? Mas eu posso colocar novamente no grupo das aulas, né? É, na nossa programação, em fevereiro, em abril, em junho, em agosto, né? Nos meses, a cada 2 meses, a gente vai ler um capítulo do Homem e seus Símbolos, incluindo aí como capítulo a conclusão da Von Franz lá no final, tá certo? Então, fazem seis textos. E a gente está alternando a leitura desses capítulos do Homem e seus Símbolos com textos que ajudem a compreender ou que sirvam de material de reflexão, tá certo? O objetivo do Clube do Livro Junguiano é justamente perceber que um livro junguiano não basta ser lido, ele tem que ser vivenciado, ele tem que ser integrado para que você realmente possa gozar daquele conhecimento. E, por outro lado, da mesma forma como a gente vai descobrir outras maneiras de ler livros junguianos, que não apenas, deixa eu ler isso daqui, deixa eu decorar essa parte que eu achei importante, né? Então, a gente vai oferecer outras maneiras de ler livros junguianos, mas a gente também está aqui treinando maneiras junguianas de ler livros não junguianos, livros diversos, tá certo? Então, a nossa trajetória começou com a leitura da Vegetariana, que é um livro da Han Kang, uma ganhadora do Nobel, uma das poucas mulheres a receber um Nobel na história do prêmio. É um livro que se divide em 3 histórias, né, que cada uma tem estrutura suficiente para ser lida isoladamente. Uma história não depende da outra, mas elas, quando lidas conforme estão dispostas no livro da Han Kang, a vegetariana, elas compõem uma história mais completa ainda, né? Cada uma delas é uma história completa e as 3 compõem uma outra história completa. É bem interessante perceber esse livro como um tríptico nesse sentido, né? Como 3 quadros que são distintos e cujo conjunto, enfim, é uma obra, é uma quarta obra. E a personagem da Han Kang, ela tem alguns sonhos. A questão dos sonhos, ela tem bastante peso nesse livro. Depois da leitura da Vegetariana, a gente foi para o primeiro capítulo do Homem e seus Símbolos, que é o Chegando ao Inconsciente, em que ele fala da relação do ser humano com os símbolos e argumenta que a relação dos símbolos é, em última instância, de fato, a relação da pessoa, do ser humano, com o inconsciente. E o primeiro subcapítulo do texto Chegando ao Inconsciente é justamente a importância dos sonhos, né? Dessa forma que a gente conecta com, com o texto da Han Kang. Depois do Chegando ao Inconsciente, a gente leu exatamente O Caminho dos Sonhos, que é um livro junguiano,
mas que foi escrito pela Von Franz, não é um livro do Jung. É um livro em que ela fala um pouco sobre como interpretações, mas ela não dá ênfase na técnica, no como interpretar, mas muito mais no que os sonhos trazem, né? Que figuras que os sonhos trazem, que figuras típicas os sonhos trazem. E como você pode compreender essas figuras, assim, ela tem, é um livro cheio de exemplos de como você pode, em um sonho, perceber a presença de tal figura, a presença de tal arquétipo, uma figura típica, né, que traz um significado típico. E depois do Caminho dos Sonhos, a gente voltou para o Homem e seus Símbolos, lemos o segundo capítulo, que foi Os Mitos Antigos e o Homem Moderno. É, no, Nesse capítulo, ele é escrito pelo Joseph Henderson, e ele foca muito na questão dos símbolos culturais, nos aspectos coletivos, dos significados simbólicos. Esse é um foco do Joseph Henderson. É, Joseph também. Joseph. Então, os símbolos coletivos, os símbolos culturais, eles são um foco do Joseph Henderson, então ele bate muito nesse tema, nesse texto. Nesse texto, inclusive, a gente vê ali uma sementinha do que depois ele vai elaborar como inconsciente cultural, que seria uma camada do inconsciente que está entre o inconsciente coletivo e as manifestações culturais reais, manifestas, né? Que a gente. Manifestações manifestas é ótimo, né? Mas, assim, o que a gente tem de manifestação cultural, de fato, né? Na vida, nas culturas ao longo do tempo. E agora a gente chega no textinho do Joseph Campbell, já que a gente vem falando de símbolos culturais, símbolos coletivos, a gente vai falar agora especificamente de mitologia. E eu acho esse livrinho do Joseph Campbell interessante porque ele é amigável para quem está chegando no assunto. Por falar em amigável para quem está chegando no assunto, no mês passado, a gente teve uma convidada, a Selene, que é uma psicoterapeuta junguiana bem conhecida aqui de Fortaleza. E ela falou um pouco sobre como é que a mitologia, enquanto símbolo coletivo, né, dentro do tema do texto do Joseph Henderson, como é que a mitologia ganhou presença na vida dela, ela deu um depoimento pessoal, e também como é que é a presença da mitologia na teoria junguiana e como é que ela percebe essa presença e trabalha essa presença na clínica, tá certo? Hoje eu vou fazer uma apresentação do Joseph Campbell e vou falar desse livro assim brevemente, tá certo? Hoje é apenas uma apresentação, é um CLJ apresenta. E dia 9 a gente vai ter um convidado para falar sobre mitologia, o Velázquez, que é um cara que trabalha com é, artes, mas ele tem um apreço pelo tema junguiano, né? Ele é professor da Unifor, enfim. O currículo dele eu trago com mais detalhe em outro momento. Mas ele é um cara muito didático nessa questão da mitologia, muito mesmo. Então vamos lá. Eu preparei um roteirozinho. Esse aqui é o rascunho do caderno de campo desse mês, tá certo? Quem Qual é a estrutura do clube, né? Vamos relembrar rapidamente. O clube tem o CLJ Apresenta, que é essa apresentação, é aberta, qualquer pessoa pode entrar. É, inclusive,
vocês podem chamar amigos, parentes, qualquer pessoa que você ache interessado, né? Essa apresentação, ela fica gravada e ela depois vai para o YouTube. Você bota no YouTube Clube do Livro Junguiano, tá lá, você vai para lá. É, tô achando meu rosto tão iluminado demais. Enfim, acho que ficou pior, mas tá bom. Então, essa apresentação ela vai para o canal do Clube do Livro Junguiano, basta colocar desse jeito no YouTube que você chega lá, eu já testei. A gente tem também o CLJ Amplia. O Amplia ele é reservado para os pagantes do clube. No Amplia aí sim eu aprofundo no texto, ou eu pego um aspecto do texto e levo para algum lugar que eu acho que seja relevante para poder compreender. Enfim, ou posso trazer também algum texto, algum filme que eu acho que tem a ver e fazer o caminho inverso, né? Enfim, o Amplia é reservado. Outra coisa que é reservada é exatamente o caderno de campo. Tem alguns que eu ainda estou devendo, devo, não nego, mas vou pagar já já. Mas os cadernos de campo, eles são e-books, né, com um resumo da aula, o roteiro mesmo da aula, como é o caso de hoje, e indicações, alguns links para material extra, para desenvolver uma pesquisa, né? Às vezes ideias de pesquisas, ó, se você está procurando um tema para o seu TCC, fica aqui essa dica, né? Aqui tem pano para manga, aqui tem o que ir atrás. É, e o caderno de campo, como eu disse, ele é complementar e ele é exclusivo para quem está dentro do acesso reservado do clube, tá certo? Mas vocês vão ter aqui, mesmo nessa aula aberta, vocês vão ter acesso a esse rascunho. Ele não está super caprichado, não está bonitinho, não está enfeitado, não está, né? Mas esse é o rascunho do que os reservados do Clube do Levi Jungiano vão receber esse mês. Ó, então, o conteúdo de hoje, uma introduçãozinha, claro. Quem foi Joseph Campbell? A jornada como transformação, a gente vai falar sobre isso. Frases e imagens que ficam, eu vou citar alguma coisa. Ressonâncias junguianas, assim, onde é que o Campbell dialoga com Jung, só, enfim, observações sobre isso. Vou sugerir outras chaves de leitura e vou sugerir como você pode continuar a jornada a partir daqui, dessa apresentação. Como é que você pode continuar uma pesquisa a partir dessa apresentação. Então, nesse mês, o Clube do Livro Junguiano mergulha na obra Mito e Transformação, esse bonitinho que ainda hoje está sendo publicado com essa mesma carinha. Essa edição aqui que eu tenho é de 2008. Eu era uma bebê nas livrarias de Fortaleza quando encontrei esse livro. Então, nesse mês, o Clube do Livro Junguiano mergulha na obra Mito e Transformação, de Joseph Campbell. O autor é uma das maiores referências em mitologia comparada e ficou conhecido por revelar os padrões simbólicos, ajudar a revelar, né? Vamos maneirar aqui. Mas para muitos revelar, tá bom, vamos lá deixar. E ficou conhecido por revelar os padrões simbólicos que atravessam os mitos de todas as culturas e que ainda hoje falam sobre a alma humana. Então, uma coisa interessante do Campbell é que ele não trabalha a mitologia romana, a mitologia grega, a mitologia isso ou aquilo, hindu, chinesa, hebraica. O foco do trabalho dele é a comparação, é o diálogo entre culturas diferentes. Esse é o foco do trabalho dele. E vamos lembrar,
Quem teve na primeira aula do Chegando ao Inconsciente, que em breve vai ser, as aulas em breve vão ser liberadas também, mas quem teve nessa primeira aula sabe que o campo, a mitologia comparada como campo de conhecimento, ela existe graças a quem? Quem? Jung. Jung, meus caros. Carlos Gustavo. Sem Carlos Gustavo, não teríamos mitologia comparada, não teríamos Joseph Campbell, porque foi ele que deu atenção a esse campo do conhecimento quando ele estava esquecido. Tá, vai que o universo fizesse nascer alguma outra pessoa com esse mesmo interesse, tá, mas quem nasceu e quem fez isso foi Jung. Então, diferente de um estudo arqueológico ou histórico dos mitos, Campbell nos convida a reconhecê-los como mapas vivos de transformação psíquica. Ele tem essa pegada também. Ele não só compara, mas ele analisa um mito e ele se pergunta: tá, isso daqui numa vida humana, como é que acontece? E a vida humana em relação a esse mito, o que é que tem a ver? Como ela se ilumina a partir desse mito? O que é que esse mito explica para um ser humano qualquer, para o Zé da esquina, para a Maria da bodega? O que é que ele fala para essas pessoas? Campbell nos convida a reconhecê-los como mapas vivos de transformação psíquica. Mapas, indicadores de caminhos, indicadores de percursos. Isso, uma história que começa assim, se desenvolve assado, costuma terminar do modo YZ. É isso que os mitos nos trazem. Um mapa de cuidados, olha, um caminho assim costuma ter esse tipo de perigo. Um mapa assado costuma ter aquele tipo de recompensa. Então, são mapas. Sua abordagem dialoga diretamente com a psicologia analítica, especialmente com os conceitos de arquétipo e de inconsciente coletivo, desenvolvidos por Carlos Gustavo, o Jovem. Este e-book reúne os principais pontos abordados na nossa aula sobre a biografia de Joseph Campbell e as ideias centrais do mito e transformação, além do resumo da apresentação, na verdade, um roteiro, né? É o resumo, porque, como eu comento, sempre o e-book é menos, né? É o resumo. Por isso que eu usei essa palavra em primeiro lugar. Então, como eu já tinha comentado, você vai encontrar sugestões de leituras complementares, trechos marcantes da obra, alguns poucos para também não chatear vocês, indicação de alguns filmes, algumas músicas que eu acho interessantes. Então, nosso objetivo aqui é ampliar o campo simbólico de cada leitura, criando pontes entre texto, vida e imaginação. E eu desejo que essa jornada com o Campbell ajude a iluminar os processos de transformação que vocês também passam, nós. Quem foi Joseph Campbell? Campbell nasceu em 1904 em Planícies Brancas, Nova York. Desde muito jovem foi fascinado por histórias simbólicas e imagens arquetípicas. Aos 7 anos, uma visita ao Museu de História Natural o marcou profundamente. Ali, diante de representações de culturas indígenas americanas, surgiu uma inquietação que o acompanharia por toda a vida, a busca por padrões universais que atravessam os mitos de todos os tempos e lugares. Formou-se em literatura inglesa e medieval pela Universidade de Colômbia, e aprofundou seus estudos em línguas clássicas, sânscrito e literatura francesa antiga, em Paris e em Munique. Durante esse período, entrou em contato com obras de arte moderna, com o pensamento de Freud, de Jung e com a filosofia oriental. Este cruzamento entre Ocidente e Oriente, entre razão e símbolo,
tornou-se uma das marcas de sua obra. Campbell foi professor por quase 4 décadas no Sarah Lawrence College, mas foi em seus livros e palestras que sua influência se expandiu. O mais conhecido deles, O Herói de Mil Faces, que é de 1949, introduz a noção de monomito, ou jornada do herói, um padrão narrativo presente em mitos e contos de todas as culturas. A jornada do herói, ela não tem que estar presente em todas as narrativas. A jornada do herói é um padrão narrativo que é extremamente comum em mitos e contos de culturas de vários tempos e de vários lugares no mesmo tempo, entendem? Então, às vezes, eu vejo hoje em dia o pessoal criticando a ideia de jornada do herói, porque nem todas as histórias precisam seguir a mesma estrutura, porque tem histórias que não seguem essa estrutura e fazem sucesso. Como se o Campbell tivesse prescrito uma estrutura. Ele não prescreveu nada, ninguém precisa seguir essa estrutura. O que ele fez foi perceber o quão comum é essa estrutura. E é assim que se percebe um arquétipo. Um arquétipo não é uma prescrição de um comportamento nenhum. Um arquétipo é a descrição de um comportamento extremamente comum, um comportamento típico. Ele é típico num movimento, numa observação contemporânea, em pessoas diferentes, em lugares diferentes, culturas diferentes contemporâneas, e é comum ao longo do tempo, por isso que ele é arquetípico. Ele é antigo, é arcaico, ele é quase que origem perdida, né? E ele é típico. Bem, no documentário The Hero's Journey, de 1987, que tem no YouTube. E tem legendado, inclusive, é, a jornada do herói. Bom, quem por acaso não conseguir acesso a esse The Hero's Journey, tenta conseguir O Poder do Mito, que fala da obra dele, do documentário Poder do Mito, né? E tem um módulo lá que fala dele também. Na verdade, no Poder do Mito, que é uma grande entrevista também, ele já fala muito de si, né? Por exemplo, ele fala que uma coisa que é extremamente importante na vida dele é a dança, que foi com a dança que ele conheceu a esposa dele, a partir da dança que ele conheceu a esposa dele, que ainda no tempo da entrevista, que ele já estava com 60 e alguma coisa anos, né? Todos os dias, em algum momento, eles paravam para dançar, que isso era uma coisa de muita relevância, né? E ele recomendava, assim, as pessoas precisam dançar. Então, no documentário A Jornada do Herói, de 1987, Campbell fala com simplicidade sobre sua própria travessia. Ele descreve como, em 1929, ao voltar dos estudos na Europa, decidiu viver recluso por 5 anos nas montanhas de Woodstock, lendo e escrevendo. Foi nesse período de recolhimento voluntário que amadureceu a base intelectual e espiritual de seu trabalho. Aí aqui eu faço só observação de uma curiosidade, né? Em 1929, ele volta dos estudos na Europa. Em 1929, Joseph Henderson, o autor do segundo capítulo do Homem e seus Símbolos, vai para a Europa e passa um ano em Zurique. Esse mesmo ano em que o Campbell volta, o Henderson vai. Outro ponto importante no documentário, outro ponto importante do documentário é a maneira como Campbell reconhece sua dívida com Jung.
Ele afirma que foi Jung quem lhe deu uma estrutura para pensar os mitos como espelhos da alma. Campbell acreditava que os mitos não explicam o mundo, mas revelam o mistério por trás dele. Sua frase mais conhecida, siga sua bem-aventurança, é um chamado para que cada pessoa assuma sua jornada interior, com coragem e entrega. No inglês, no original, follow your bliss. Talvez vocês já tenham visto essa frase por aí. Agora eu vou falar da jornada como transformação. O livro Mito e Transformação reúne ensaios, entrevistas e reflexões do Campbell que giram em torno de uma pergunta central: como os mitos revelam os processos profundos de mudança que acontecem na alma humana? Diferente de suas obras mais sistemáticas, nesse livro, que eu estou falando desse livro especificamente, apresenta uma linguagem mais direta, subjetiva e filosófica. Ele não pretende explicar os mitos, mas deixá-los tocar, atravessar, transformar. São comentários dele aos mitos, e é o que importa para compreender os mitos. O mito como espelho interno. E aqui vai uma citação do documentário. Os mitos nos dizem o que está acontecendo no nosso interior. Eles nos mostram a paisagem da alma. Curioso a gente pensar nisso, né? Como é que o mito, que tem essa origem remotíssima, pode estar falando do que está acontecendo dentro de mim. Essa perspectiva aproxima Campbell de Jung. Não importa se o mito vem da Grécia ou da África. Oi, Fátima, você está falando com a gente? Eu te mutei. Se for com a gente, você desmuta e fala, tá bom? É, então, essa perspectiva aproxima Campbell de Jung. Não importa se o mito vem da Grécia, ou da África, ou de onde quer que seja. Ele fala de estruturas comuns da experiência humana, o inconsciente coletivo manifestado em narrativas. Assim como no sonho, né? Não dá para segurar esse comentário. Então, a transformação como estrutura da vida. Outra citação. A vida, na verdade, é a experiência de ser transformado. É isso que se trata, é disso que se trata o herói. O herói é alguém que se entrega à mudança. Esse processo é retratado no monomito. Chamada, separação, provação, retorno. Isso são as fases do monomito. Monomito porque é um mito de um, a história daquele herói, né? A história de um herói. É o chamado, a separação, o isolamento, a provação, né? A tentação e o retorno. Em Mito e Transformação, Campbell não descreve esse esquema de forma técnica, mas vive, expressa de forma poética. Ele era um cara muito poético, um cara, se você vê qualquer entrevista dele, assim, é uma doçura, ele dança o tempo inteiro, é um cara que dança. É impressionante. A respeito de arte, corpo e símbolo, nesse livrinho. Outra citação do documentário. O artista é aquele que tem a coragem de viver próximo ao inconsciente e traduzir o que encontra em forma.
Campbell trata da arte como linguagem do invisível. O símbolo toca onde a razão não alcança. Por isso, a arte é via de acesso ao mito. Ele também traz o corpo como símbolo e o corpo como palco de toda essa transformação. Importante trazer essa noção. Algumas frases que são interessantes, né, tanto do livro quanto desse documentário. O mito é a revelação da profundidade espiritual do mundo tal como ele é. Olha isso. O mito é a revelação da profundidade espiritual do mundo tal como ele é, do mundo encarnado, não é um mundo ideal. Está no primeiro capítulo. Isso. Quando seguimos aquilo que nos dá alegria profunda, estamos seguindo a pista do nosso destino. É isso que ele chama de. É isso que ele resume como Follow Your Bliss. Eu fiz um post outro dia sobre como é que eu escrevi meu TCC, como é que foi difícil escrever meu TCC. E que na minha faculdade não era chamada de TCC, era só monografia mesmo que chamavam. Eu vou ler para vocês e vou colocar no grupo. Não consegui escrever meu TCC. Eu achava que só conseguiria me tornar uma boa psicoterapeuta junguiana se conseguisse escrever uma monografia com psicologia analítica. Porém, não conseguia de fato sentar na cadeira e escrever. Nada estava bom, meus conhecimentos não eram suficientes, eu não tinha toda a leitura suficiente, eu não era suficiente para realizar aquele sonho. Então, tentei superar a estagnação fazendo o que fosse possível. Sabe a filosofia da Dory? Pois é, continue a nadar. Eu continuava fazendo o que eu conseguia fazer. E deu ruim. Deu ruim porque o tempo, diferente de mim, não fica estagnado. O prazo acaba. Tentei de novo no semestre seguinte. Mesmo derrotada, envergonhada, me achando a pulga do cavalo, do bandido, pedi uma segunda chance. Entre surpresa e lisonjeada pela confiança, ufa, recebi o ok do orientador. Passada a euforia, senti que tudo precisava ser muito diferente e dessa vez fiz uma aposta comigo. Seria a última tentativa e, se não conseguisse, assumiria ser incapaz de me tornar psicóloga analítica e buscaria uma outra profissão. O drama que anda. Entendi que o que era insuficiente não era eu, mas a minha atitude diante do que precisava ser feito. Com a ajuda do orientador, recortei ainda mais o tema e finalmente escrevi uma monografia sobre o conceito de vocação para a psicologia analítica. Era esse o título da monografia. Durante todo o tempo, não me saía da cabeça o que ouvi de outro professor semestres antes, um professor de nada a ver, de ética para a psicologia. Cadê?
Durante todo o tempo não me saía da cabeça o que eu ouvi de outro professor semestres antes. Ele dizia que a mono é sobre nós, é sobre o que tem valor para nós. Ele dizia que você quer conhecer uma pessoa, olhe sobre o que ela escreveu, a monografia dela. Percebi então que o subtema que escolhi, vocação, era também sobre a aposta que eu fiz. Era sobre o que eu estava vivendo. E era sobre perceber pistas que o vento traz, indicando que é a hora de mudar de rota, ou no caso, mudar de atitude. E reparando bem, veja só, esse texto escrito 15 anos atrás também é sobre o que eu faço hoje, orientando outros junguianos em suas práticas. O texto foi muito elogiado, o texto da monografia, a banca elogiou demais. E tenho orgulho dele até hoje. Igualmente me orgulho de ter levado a sério meu próprio desafio, pois a partir dele descobri e atendi ao meu chamado. Vocação é algo que pode mudar entre as fases da vida, mas há um traço distintivo que permite saber quando ela está sendo atendida. Uma sensação inequívoca de estar viva. Você está viva? É assim que termina meu post. Eu escrevo esse post e eu leio essa frase do Campbell. Quando seguimos aquilo que nos dá alegria profunda, estamos seguindo a pista do nosso destino. E eu percebo que é a mesma coisa, é o mesmo tema, é a mesma mensagem. É a mesma dica de como perceber se você está seguindo o seu destino, se você está seguindo a sua vocação. O que que é? Ele chamou de alegria profunda. Eu chamei de sensação inequívoca de estar viva. Isso aqui tem uma profunda utilidade prática para você saber se a sua vida tem sentido e se você está perseguindo esse sentido. Não é verdade? Daqui a pouquinho eu vou retomar esse, esse tema. Então vamos lá. Outra frase do Campbell que é interessante guardar. O corpo é o veículo do espírito. Ele não é o que nos separa do divino, mas o que o manifesta. É a concepção do Campbell. Isso aqui é. Campbell tem muito a ver com Jung. Isso é explícito, isso é confessado, certo? Mas Campbell não é Jung. Não dá para ler Campbell achando que aqui estou aprendendo uma abordagem junguiana a respeito da mitologia. Aqui estou aprendendo ideias junguianas. Não, não é, certo? Porque uma afirmação como essa, o corpo é veículo do espírito, ele não é o que nos separa do divino, mas o que o manifesta. Bom, para eu dizer qual é a relação entre corpo e espírito, eu tenho que sair da psicologia, porque a psicologia é um campo científico. E a relação, a natureza da relação entre corpo e espírito não pertence ao campo científico, pertence ao campo metafísico, metacientífico. Ele tem que sair do científico. É um campo metapsicológico, ele sai do psicológico. Essa afirmação do Campbell não é uma afirmação que se possa fazer dentro de um conhecimento científico. O herói morre para o que era, a fim de nascer para o que pode ser. É, a jornada do herói implica luto, né? Quando a gente descobre
essa sensação de destino, essa sensação de ter algo que de fato te chama a ser feito por você, né? É, você tem que abandonar algumas coisas. Você não pode ir ao mercado de mãos cheias. A sua mão tem que estar vazia para você fazer suas compras, para você pegar, receber o que tem disponível nesse mercado, né? Se é um koan budista indo ao mercado, vá de mãos vazias. Ou não se pode ir ao mercado de mãos cheias. Eu não sei exatamente qual é o texto original. Devo estar estragando a figura que eles elaboraram tão belamente, tão pacientemente, né? O símbolo não aponta para uma explicação, ele aponta para um mistério. Ah, isso aqui realmente poderia ter sido escrito por Jung, porque ele fala: o símbolo é sua melhor explicação. O símbolo já colocou tudo que era possível colocar da melhor forma possível, né? Só que o problema qual é? O ser humano, limitado, não consegue enxergar o símbolo é, é, com a totalidade com que ele se apresenta, necessariamente. A gente vai enxergar partes, e as outras partes vão ficar o quê? Mistério. Como o lado escuro da Lua. O lado escuro da Lua é um lado da Lua que é sempre escuro. Quando eu ouvi essa expressão, eu achava que era o lado da Lua que está no escuro e que de vez em quando ela gira e vai se mostrando, não é que nem o planeta Terra, que toda hora alguma parte da Terra está no escuro e alguma parte está clara. Depois é que eu fui entender que o chamado lado escuro da Lua é um lado que sempre está no escuro, né? Então, é um lado que não é possível conhecer. Então, de qualquer forma, os dois entendimentos dá para chegar nessa metáfora, né? É um lado que você não consegue enxergar, mesmo se você pensar na Terra que em algum momento tudo está iluminado, mas em nenhum momento tudo está iluminado, né? Por isso sempre se reserva esse mistério. Outra, e aí já vem do documentário. A caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura. É isso. No teu ponto fraco é que vai estar o teu tesouro. Jung traz essa ideia, é, a construto junguiano que melhor traduz essa ideia é o construto das tipologias, né? Em que Jung traz que a sua função inferior, aquela que mais te dá trabalho usar, que mais te desgaste, que mais suga tua energia quando tu tenta usar, é aquela que mais te traz erro, te traz engano, né, vergonha, insucesso, fracasso, enfim, é por essa função que chega a tua resposta, a solução para o teu problema. Porque a função principal é a função que a consciência já usa, a função que a consciência já, ó, tá aqui refinadíssima usando. A função principal é a tua mão direita se tu for destro. É pela função inferior, é a função inferior que vai te atrair para uma coisa que vai ser a tua, a tua oportunidade de cura psíquica, né? Você tem que abandonar a vida que planejou para viver a vida que o espera. É um espelho da frase: o herói morre para o que era, a fim de nascer para o que pode ser. É o fugir do atender ao que é esperado de você, para você se tornar quem você é. Que é uma ideia que inspirou
várias outras psicologias, né? Inclusive rogeriana, a cepista, né? Assim, a ideia de tornar-se quem se é. Ressonâncias junguianas, onde é que a gente vê a presença de Jung na vida do Campbell, no depoimento, nas confissões do Campbell, né? A respeito dos arquétipos e do inconsciente coletivo. Essas três passagens são do documentário, certo? Ele fala: foi Jung que forneceu a estrutura que me permitiu compreender o simbolismo dos mitos. Tem essa confissão. Outra confissão sobre o processo de individuação como jornada mítica. A função do mito é guiar o indivíduo através das grandes passagens da vida. Isso aqui é a ideia de passagens, é, arquétipos como marcadores de passagens na vida do indivíduo, né? O símbolo como ponte entre consciente e inconsciente. O texto do Joseph Campbell fala no documentário. A arte simbólica é a via real para o autoconhecimento. Isso Henderson traz no texto dele, isso Jung traz de outras formas, em vários momentos, né? Quando ele traz que a relação do, da pessoa com os símbolos é a relação dela com o inconsciente, e os símbolos são exatamente o que traz aquilo que nos falta conhecer. Ele está falando exatamente isso, que o símbolo é uma via para o autoconhecimento, né? E aí eu trouxe algumas sugestões, livros, O Herói de Mil Faces, As Máscaras de Deus, O Poder do Mito, todos são do Campbell. Eu realmente sugiro vocês começarem com esse daqui, até porque ele é pequenininho, certo? E ele é organizado em artigos. Você pode ler um, pular dois, ler o outro. Você pode ler na ordem, você pode ler pulando. É bem, fica bem fluido. E a própria linguagem mesmo, Campbell escreve muito bem, escreve de forma muito interessante. Mas esse aqui, então, ele é quase que oral, a linguagem, né? Então é muito legal. Não dá para folhear, porque aí eu vou parar de dar aula e ficar relendo. É, para quem ainda não leu O Homem e Seus Símbolos, Os Homens e Seus Símbolos, ele mesmo é um complemento a esse livrinho do Campbell, se o seu percurso tiver começado por aqui. O Caminho dos Sonhos também vai ser, né, assim, da mesma forma que Campbell viu nos mitos, é, iluminações, explicações e manifestações do que acontece na vida individual. A Von Franz viu isso nos sonhos. Não só a Von Franz, mas enfim, nesse livro ela discrimina bem didaticamentezinho, assim, como é que nos símbolos a gente pode ver a nossa vida dialogando com a gente, dando dicas, olha, você presta atenção no que você está fazendo, assim, vá por aí, melhor e tal. Né? Então, a Von Franz faz isso com os sonhos. Em outras obras dela, ela também faz isso a partir dos contos de fada, que são. Ela tem uma teoria de que os mitos já estão mais distantes do indivíduo, os sonhos são individuais e os contos de fada estão aí nesse meio do caminho, né? Nem tão distantes, mas também nem tão próximos do indivíduo. Filmes interessantes: Star Wars Episódio 4,
que é o primeiro, o mais antigo, né? O primeiro da nonalogia, que foi lançado, é o episódio 4. O George Lucas, confessadamente, ele utiliza a jornada do herói, que é descrita no Herói de Mil Faces, como estrutura para o Guerra nas Estrelas. Matrix também segue esse roteiro. A Viagem de Chihiro também é outra forma de perceber, só que nesse caso, a diferença de que é uma personagem feminina, a gente ter um mínimo de representatividade aqui, feminino, na verdade. Algumas músicas que são interessantes para entrar nesse clima, né, de jornada, né, de, de meditação a respeito de onde estamos, enfim, estão nessa lista, né, a Pilgrim da Enya, The Sound of Silence, do Simon e Garfunkel, Baba Yetu, do Christopher Tin, que é bem de percurso mesmo, e uma que eu gosto muito, ouço bastante no carro, inclusive, quando estou dirigindo, que é Aquários, da Incubus. Alguns contos que são interessantes, podem ser relevantes para vocês darem uma lidinha nesse esquema de jornada heróica. O mito de Inanna, que é um mito é, protagonista feminina, conto de Eros e Psique, e o mito de Orfeu e Eurídice. Ficam aqui essas sugestões de por onde caminhar. Então, aqui, como um fechamento, eu vou trazer essa reflexão. Ler Joseph Campbell é escutar uma voz que não pretende nos ensinar fórmulas prontas, mas nos lembrar daquilo que já sabemos em silêncio. Em Mito e Transformação, ele não oferece um manual ou dicionário, mas um espelho simbólico, onde a alma, a psique, pode se ver atravessando fases, ritos, rupturas, renascimentos, etc. O mito não é um vestígio do passado. Isso aqui tem no resumo do Homem e seus Símbolos e está aparecendo nesse resumo novamente. O mito não é um vestígio do passado, uma coisa morta, uma letra morta, mas uma linguagem viva que fala do que ainda pulsa. Ler mitos para Campbell é aceitar que somos convocados a morrer para versões antigas de nós mesmos, para que algo novo possa emergir. Você tem que abandonar a vida que planejou para viver a vida que o espera. Lembra aqui essa passagem. Nesse mês, no Clube do Livro Junguiano, fizemos mais do que ler um livro. Fizemos não, né? Estamos fazendo, mas aqui o caderno é estático, então fica essa linguagem estática. O que a gente está fazendo, o que a gente está começando a fazer hoje, nesse CLJ Apresenta, tocar em imagens que nos atravessaram desde sempre. Então, que cada trecho lido, cada símbolo reconhecido, cada metáfora anotada possa ecoar dentro, onde a jornada continua. Então, follow your bliss. Sigam as suas bem-aventuranças. Esse é o recado para hoje. Quero agradecer vocês pela paciência de ouvir.